Olá pessoal, hoje vamos estar falando de um assunto bastante polêmico, que é a coprofagia nos cães. Meu nome é Zenildo Prazeres, médico veterinário especialista em comportamento animal e graduando em psicologia humana. Devemos entender que a coprofagia é o ato de comer fezes. É um tanto repugnante, mas é a verdade. O cão que come fezes dele próprio ou de um outro animal ou até mesmo de pessoas, ele é enquadrado nesse tipo de comportamento. Mas lembrando que a coprofagia ela pode ser um problema de ordem fisiológica ou filogenética ou patológica. Um caso, à medida que eu for falando, eu vou dizendo se ele está enquadrado dentro do filogenético, do fisiológico, do patológico, enfim. Comportamento maternal. Esse comportamento maternal, de um caso de ingerir as fezes, é extremamente filogenético. Por quê? Porque as cadelas têm o hábito de fazer a limpeza do ninho ingerindo os fezes da criança. É um problema que vai se preocupar? Não, é um problema que vai acontecer e vai desaparecer logo ela saia desse período de criação desses filhotes. Temos o exploratório, que acontece muito nos filhotes, que os filhotes têm esse comportamento exploratório e o ato dele tatear, provar uma fezezinha ali aqui, faz parte desse comportamento, e só que devemos ter um pouco de atenção para que não entre no comportamento aprendido. Temos também a preferência dietética, que essa preferência dietética é por conta de textura, sabor, odores. Para nós humanos é repugnante, mas isso faz parte da filogenia, ou seja, dos aspectos fisiológicos desse animal. Até aí tudo bem, sem problema nenhum. Mas aí é como nós avançamos já para uma questão de fome. A questão de fome, ela pode ser uma questão de um desleixo do proprietário, do tutor, e como pode ser um problema também de uma origem patológica. É exemplo da insuficiência pancreática exócrina. Isso desencadeia o ato do animal comer fezes. Por quê? Porque ele vai estar em constante fome pela uma patologia que já está instalada ali no pâncreas. E temos também as doenças intestinais, que é a falta de absorção. Nesses casos, precisa ser passado pelo médico veterinário para poder tratar o animal, para daí então extinguir esse comportamento. Não adianta só tratar a parte comportamental sem tratar a parte de saúde desse animal. Já deram para entender que a coprofagia precisa de uma avaliação clínica com o médico veterinário. O animal tem uma patologia e está com esse comportamento coprofágico que precisa ser tratado. É por isso que eu sempre digo, vamos olhar a coprofagia de uma forma mais ampla, de uma forma mais aberta, porque aí pode estar instalado um problema nesse animal e nós pensamos que é uma questão de nojeira do cachorro, do cão. Não é nada disso. Temos uma outra muito importante, atenção. A busca de atenção é quando esses cães aprendem que através dessa ingestão de fezes, eles vão ser recompensados e reforçados pela atenção do proprietário. Precisa ser também avaliado e contemplado esse comportamento. Temos outros também relacionados à ansiedade. Cães ansiosos tendem a comer fezes. Com isso não quer dizer que todos ansiosos vão comer fezes, mas isso é uma causa de se fazer um diagnóstico diferencial. Temos os transtornos compulsivos, que é muito comum também em cães de apartamentos. Hoje nós sabemos que nossos cães vivem em apartamentos e isso promove ansiedade, compulsões, e precisa ser avaliado isso caso a caso, para nós não tratarmos uma questão de origem patológica e com intervenções que só fiquem voltada para as questões fisiológicas. Das fezes nós temos um tipo de ácido que é o desoxicólico, que isso é muito comum nas fezes, e isso atrai os filhotes. Por quê? Porque existem estudos que esse tipo de ácido desoxicólico, que ele faz vamos dizer assim, que ele faz uma ativação neural que aumenta melhor a cognição. Por conta da filogenia,
esses cães têm uma tendência. É por isso que nos filhotes deve-se ter o máximo de atenção por conta desse ato de comer fezes. Ah, aí se pergunta, doutor, mas o meu cão não é filhote e come fezes até hoje. Aí eu pergunto, foi feito algum tipo de intervenção? Foi feito algum tipo de tratamento? Não. O seu animal entrou num quadro que a gente se chama o comportamento aprendido. Então, a coprofagia precisa ser levado a sério não só pelo um adestrador, mas sim pelo médico veterinário, o clínico ou o comportamentalista, para estar identificando a causa coprofágica desse animal. Caracterizando melhor essas questões, as causas coprofágicas e as questões de tratamento, ela fica mais bem enquadrada, mais bem concisa quando você estiver frente de um médico veterinário, ou se não tiver um médico veterinário especialista em comportamento animal, em conjunto com o adestrador, que o médico veterinário pode conversar com o adestrador pode conversar com o médico veterinário e chegar a uma conclusão para o melhor tratamento para esse animal. Então, a coprofagia, origem fisiológica, filogenética ou patológica, precisa se ver essa questão de uma forma ampla e ter uma solução para o comportamento coprofágico de seu cãozinho. Até os próximos vídeos e até lá.